Buffs e debuffs. Você realmente sabe como funcionam? Quais você pode combinar e quais não? Além dessas perguntas, eu vou te falar os mais utilizados e os que você deve usar. Vamos começar então pelo que é buff e debuff. Buffs e debuffs são utilizados para várias coisas, desde fazer um inimigo te dar menos dano, até fazer sua granada recarregar mais rápido. Mas hoje a gente vai focar no dano. Como você pode usar cada subclasse, arma, armadura para dar o maior dano possível. Para começar, vocês precisam entender que existem 4 categorias de acúmulos de buffs e debuffs. Os debuffs globais, os surtos de armas, os buffs de fortalecimento e os buffs amplificadores. Iniciando com os debuffs, os maiores aumentos de dano é 30%, como por exemplo a canhão trator, a flecha e o menos conhecido, o elmo de Felwinter. Também existem os debuffs de 15%, que temos a divindade, que além dela deixar uma bola enorme que faz você acertar os críticos mais fácil, ela também dá os 15% de aumento de dano no inimigo. Além dela, tudo de vácuo que dá enfraquecimento, como subclasse, armas e armaduras, como a obrigação coletiva, segunda chance e alma de vácuo do arcano, dão os 15% de debuff no inimigo. Algo importante para se falar sobre os debuffs é que eles não se acumulam, só é priorizado o maior debuff. Então, se você pega como exemplo a canhão trator, a divindade e a flecha, não vai somar todos esses buffs, só vai ser priorizado os maiores debuffs, no caso só 30%, por causa da flecha e da canhão trator. Duas dicas sobre debuffs para a galera é que você consegue saber se o inimigo está com debuff ou não quando ele está com detalhes roxos, e se você atirar no inimigo onde não é crítico e aparecer o dano em amarelo, ele ainda está debuffado. A segunda dica é que você pode estender a duração do debuff de 30% usando um debuff mais fraco, como no exemplo que está na tela. Eu uso o canhão trator e quando estava quase acabando o tempo do debuff, eu uso uma granada de vácuo que dá enfraquecimento, fazendo eu dar o mesmo dano, mas com tempo maior. Agora falando sobre surtos de armas, vocês normalmente vão encontrar eles na perna da sua armadura, e você pode equipar ele como mod e equipar até 3, aumentando a cada cópia. Se você usar um mod, você tem 10% aumentado, se você tem 2 mods, é 17% e 22% para 3 surtos do mesmo elemento. Outro lugar que você vai encontrar esses surtos de armas é em algumas armaduras exóticas, como o rastreador de inimigos, o caminho de fogo e o manto da harmonia em batalha, que podem chegar até 25% de aumento de dano. Além desses exóticos, tem vários outros exóticos que dão esse bônus de surto de arma, que eu vou estar deixando aí na tela, porque são vários exóticos. Lembrando que não é possível acumular surto de armadura exótica com mods da perna do mesmo elemento. É priorizado sempre a maior porcentagem. Mas dá para você usar mods da perna de outro elemento, para que buffe outra arma que você também esteja usando, assim tendo a maioria das suas armas buffadas. Vindo para os buffs de fortalecimento, esses são os mais usados pelos jogadores, e é bem comum você encontrá-los em habilidades como a Bolha do Titã com 25% de aumento de dano, Poço do Arcano com também 25%, Fissura de Dano com 20%, Radiante que vem da subclasse Solar com o fragmento Brasa das Tochas ou com a esquiva do Acrobata do Caçador com 25%. Utilizando as botas do Montador do Arcano junto à Fissura de Dano ou a arma exótica Lumina, temos um buff de 35%. E por último e menos conhecido, o Escudo de Sentinela do Titã com um dos maiores buffs de 40%. Mas existem vários outros exóticos que também dão os mesmos buffs que estão aparecendo aí na tela, porém não vou dar muito detalhes sobre eles, porque o esforço e complexidade para ativar alguns você pode ativar com outra coisa bem mais fácil. Lembrando que esses buffs não se acumulam entre si, sendo priorizado somente o maior. Um exemplo é se você estiver numa bolha e um poço e alguém te passar um tiro buffado de Lumina. Você não vai ter vários números de porcentagem para aumento de dano, mas somente 35% da Lumina, que é o maior buff. Por fim, temos os buffs amplificadores. Aqui é onde acontecem as maluquices, porque você pode multiplicar eles com qualquer coisa, até com ele mesmo. Perks de arma lendária como Kata e Mata,
mods de arma como especialista em chefões, mods de armadura de raid como defensor de relé, perks exóticos como Gládio do Titã, armaduras exóticas como Calça da Sorte e até mesmo mods do artefato como Agente Solitário. Esses 4 tipos de buffs e debuffs se acumulam entre si, então você pode usar um Poço do Resplendor com surtos de armas na perna, tendo debuff do Canhão Trator, com mods do artefato como Agente Solo. Você vai conseguir usar todas as categorias de buffs e debuffs e ainda tem a opção de acrescentar mais buffs amplificadores até não caber mais na sua build. Uma coisa que é bom se falar é que buffs e debuffs não são somados, eles são multiplicados entre si. Sendo assim, os 25% de aumento de dano do Poço, junto com os 30% de debuff do Canhão Trator, resultam na fórmula da tela. Um aumento de dano de 62% e não 55%, que é a soma desses dois buffs. Lembrando que tudo que foi falado nesse vídeo teve o foco em aumento de dano com armas, mas buffs e debuffs vai muito além disso, porque buffs são todos os efeitos positivos que você pega no seu personagem, como a Sintócipes, que aumenta o dano corpo a corpo quando você está cercado, a exótica Olhos de Outro Mundo do Arcano, que aumenta a regeneração de habilidades, a exótica Calças de Recarga Rápido do Caçador, que te dá velocidade de recarga e manuseio para você e aliados quando você usa a esquiva, habilidades que te dão resistência a dano, como a Malha Tecida de Filamento, recuperação de vida, como a Restauração do Solar, e velocidade do personagem como o Amplificado no Arco. E debuffs são todos efeitos negativos que pode ser para você ou para inimigos. Exemplo, o seu personagem fica com debuffs como o Peso de Treva, da raid O Fim de Crota, que tira sua mobilidade. O inimigo Algoz causa supressão, que não deixa você usar habilidades. Outros debuffs que dá para causar nos inimigos é a Cegueira, Supressão, Rompimento, Congelamento, Volátil, Causticação, Abalado, Desatado e vários outros. Buffs para habilidades você pode juntar com qualquer outro, funciona muito parecido com os amplificadores que falamos anteriormente. E esses debuffs você pode aplicar vários diferentes no mesmo inimigo que vai acumular. Por fim, uma última pergunta. Como você sabe se seu personagem está com buff ou debuff? Na DLC A Forma Final, os buffs estão divididos da seguinte maneira. Na parte superior, logo embaixo da vida do seu personagem, tem os modificadores mais importantes para a conclusão da atividade. Em cima da sua super tem os modificadores da arma. E ainda na parte esquerda da sua tela, em cima dos modificadores de arma, temos os outros modificadores, como por exemplo, as habilidades e algumas penalidades. Enfim pessoal, esse foi o primeiro vídeo do canal. Lembrando que esses dados eu estou trazendo antes da DLC A Forma Final. Se você quiser ir mais a fundo e ver a duração e a porcentagem de todos os buffs e debuffs na temporada atual, eu estou deixando um link na descrição. Esse vídeo teve o apoio de vários membros do nosso clã, que está com o intuito de trazer conteúdos mais indie game para o Brasil. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like e comente o que mais você quer ver nesse canal. Não se esqueça também, se você gostou, deixar seu feedback no vídeo, porque deu muito trabalho esse tipo de conteúdo e foi praticamente um mês buscando informações, roteirizando, gravando e editando. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.